Começa agora pela DTTV mais um programa Boa Prosa. Para você que nos acompanha pela internet em qualquer canto do mundo e para vocês que estão aqui como plateia, formada por amigos e convidados desta noite. O programa Boa Prosa hoje está sendo gravado de maneira muito especial no terraço do Boulevard Shopping, aqui em Cássia, na cobertura do evento de lançamento do livro A Inveja, da escritora cassiense Rosalba Garcia Brusichesi. Rosalba, prazer recebê-la no Boa Prosa. Eu que agradeço a oportunidade, o prestígio. Gente, obrigada pela paciência, pela benevolência. Serei breve, prometo. Eu também. Vamos começar falando um pouquinho da Rosalba de antes, né? Da Rosalba que morou em Cássia. Conta um pouquinho para nós, até quando você morou em Cássia, com que idade que você foi embora. Rosalba de bem antes, né? Não tão antes, mas um pouco antes. Bom, falar de Cássia não tem jeito, né? Falar de Cássia em Cássia é uma honra, é uma minha família presente, minha dileta irmã Rosângela, responsável por lapidar minha escrita, quero registrar isso aqui. Todos presentes, enfim, Cássia para mim é o melhor lugar do mundo. Aí parece contraditório. Então, por que você deixou Cássia se é o melhor lugar do mundo? Porque a gente não pode ter tudo nessa vida. O trabalho geralmente não está no melhor lugar do mundo, né? As dificuldades não estão no melhor lugar do mundo. Mas eu fiz essa parte, estou concluindo, graças a Deus, uma trajetória jurídica que considero razoavelmente bem cumprida. E pensando no futuro de não envelhecer a mente, resolvi brincar de ser escritora e vocês são partícipes disso, hein? Obrigada. Mas quando a gente fala da Rosalba antes de ir embora, né? Antes de mudar-se daqui, que lembranças assim te vem à memória? Tá, começa infante, criança ainda, na fazenda da mamãe, só boas lembranças. Alguns vão ver, inclusive, quem me conhece bem, algumas coisas diferentemente do primeiro livro. Nesse eu retrato um pouquinho de mim. Tá? Principalmente nesse cheiro do mato, que eu gosto muito, da moda de viola, que eu amo, da cachaça, claro, indispensável, enfim, de tudo isso. Então, Cássia, essa parte da fazenda foi maravilhosa, conheci a natureza de perto, tive esse privilégio. Depois, eu vou ser breve, como já disse, mas não posso deixar de registrar alguns fatos que marcam a nossa infância, né? Eu me lembro que essa coisa de primeiro namorado, porque eu falo muito, por isso que eu vou contar isso. Eu sempre falo muito. E apareceu um moço de fora, um moço bonito, a coisa mais bonitinha do mundo, se engraçou por mim. Só que num determinado momento ele falou: Rô, você fala muito. Né? E ele estava certo, né? Eu não paro de falar, agora estou escrevendo, que é pior. Mas aí depois eu descobri que, na verdade, ele não se encantou por mim. Ele não é pior, é mais silencioso, né? Facilita, né? Ele se encantou pelas máquinas de fliperama que o papai tinha num bar. Então essa foi a minha primeira desilusão afetiva. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta eu não vou contar. Eu acho que você podia poupar, então, gente. Essa eu vou poupar, mas foi mais ou menos isso. Aí todo mundo fala, vai ser advogado, fala muito, é chato, vai ser advogado. Então eu fui ser advogado. E depois disso, vou pular já para a casa da vovó Maria. Como é bom estar em casa. Fala vovó Maria, todo mundo sabe quem é vovó Maria. Todo mundo sabe. Lancei o livro em São Paulo, nem falei vovó Maria, porque não, né? Mas aqui sim. Que eles perderam de escutar essa história, a casa, né? da praça, sentar ali no alpendre, com os pés de fora. Foi a primeira noção de democracia que eu tive na vida. Porque ali todo mundo opinava da vida de todo mundo. Todo mundo falava das primas, e falava mal, e falava bem, no final tinha um consenso, e saiu uma rodada de pão de queijo. Mas não era bem uma casa, era um comitê, era um né? comitê. Nasciam ideias, então, até Cássia, eu penso assim, essas coisas boas, entendeu? Que marcam a vida de qualquer pessoa bem nascida, num torrão mineiro como nós. Mas eu acho que a juventude hoje, ela é muito diferente da juventude que você viveu em Cássia, né? Então eu queria que você relembrasse um pouquinho. Quais eram as baladas de Cássia no início dos anos 80? Cássia tinha isso? Como é que era? As de hoje são melhores. Você acha? As de hoje são melhores. A gente se contentava com uma luz negra e todo mundo ficava da mesma cor. Uma caixa de som, né? E aí tinha aqui uma roupa preta e alguns detalhes em prata, então ficava todo mundo preocupado com o estilo. Mais uma vez eu venho falar do bar
do papai, que tinha uma boate chamada Red Birds. Nossa, Que era chique. que chique. Ali também, mais uma vez, a gente se encontrava com a turma. Gente do céu, como a gente era feliz, né? Não tinha nem bebida nessa época, olha, era para ser mais feliz ainda, né? Não tinha. Mas então me lembro dessas boates, era isso, encontrar um amigo, paquerar alguém, ser paquerado, às vezes acontecia também, no meio dessas desilusões teve alguma coisa boa, né? Enfim, a balada de hoje eu respeito muito, eu acho que é reflexo do progresso mesmo, dos jovens, da capacitação dos jovens, das redes sociais. A gente não tinha, nossa rede social era fofoca, e a gente fazia mesmo. Né? Por isso que esse livro é inveja, vocês vão vendo que a gente chega lá. Então, mais ou menos isso, eu só levo mais uma vez boas lembranças de balada, de serenatas, de, infelizmente, chegar depois da serenata, porque a gente era difícil, serenata. Né? A gente tinha que esconder para o garoto não ver que a gente estava na rua ainda, né? Mas, enfim, dá para escrever um livro das coisas boas de Cássia. Não tem quais eram, assim, os desafios de uma cidade pequena naquela época, né? Porque hoje Cássia tem uma nova configuração. É uma cidade diferente, se a gente olhar a década de 80 para agora, em muitos aspectos, Cássia teve uma evolução, né? Até do ponto de vista do progresso, do desenvolvimento econômico, social. Mas o que você enfrentava como desafio que te fez querer ir embora? Eu acho que isso é uma pergunta que cada um tem uma resposta bem peculiar. Eu, no meu caso, o desafio é porque eu falava muito, já falei, né? E para falar muito, você tem que falar numa cidade grande. E eu queria, de fato, ser advogada. Era uma profissão que me encantava, do ponto de vista da justiça, do ponto de vista da lealdade, do ponto de vista de poder ajudar, enfim, era uma profissão que até hoje me encanta. Eu brinco de escritor, o meu amor verdadeiro é o direito. Então, no meu caso, o desafio era ir para a cidade grande e ser advogada. Eu me lembro que quando eu peguei a minha carteirinha da OAB, eu fui para a Praça da Sé, lá em São Paulo, ajoelhei, agradeci a Deus. E o advogado que estava comigo já estava dobrado o cabo da Boa Esperança, e era minha chefe, falou, por que você está chorando? Falei, porque eu sou advogada. Eu falei, você pode esperar que você vai chorar o resto da vida. Mas ao contrário do que ela disse, eu tenho sorrido com essa profissão, eu tenho estado em paz com ela. Então foi o direito que me pôs para correr à vontade. Então quando você foi, você já tinha esse sonho, já foi embora em busca do direito? Exato, foi esse. Okay. Foi esse. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa rapidinha, para um breve intervalo, beber uma aguinha e voltamos já. Fique com a gente, vocês também. Campanha de Natal da SIC 2017. Natal Premiado ASIC 2017. Concorra a R$25.000 em prêmios. Um ano de compra grátis. Uma poupança no valor de R$5.000. 6 vale-compras no valor de R$500. Compre no Comércio de Cássia, preencha o cupom e concorra a uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, uma TV, um conjunto de estofado. Agora é tempo de ser feliz! Vem que tem qualidade, economia, preço baixo tem também. Vem. Supermercado Aragão, a sua melhor opção. Na padaria, produtos de dar água na boca. Carnes de alta qualidade, frutas e verduras fresquinhas, farmácia completa, fácil acesso, amplo estacionamento, entrega rápida, atendimento especial e ótimos preços. Tradição e anos de experiência. Vem pro Supermercado Aragão, você também. Olá, de volta ao nosso segundo bloco. Agora vamos começar falando um pouquinho de São Paulo. Por que São Paulo? Porque fazer direito você tinha tantas opções, né? Por que buscou São Paulo da Garoa? O que você foi buscar lá? Não sei responder por que São Paulo. Na verdade, eu sempre fui encantada por grandes metrópoles, né? Sempre fui encantada. Mas Belo Horizonte não era muito bem a minha cara. Parece que São Paulo me chamava, ainda vou descobrir por que na hora de vir embora, para ver se eles querem que eu fique lá ou não.
foi uma coisa meio que não foi tão escolhida. Eu fui levada a São Paulo. Quando você fala vir embora, porque isso está nos seus Claro, planos? claro. Por que será que todo caciense almeja voltar, Porque né? a gente sai daqui, porque a gente ama tanto que a gente tem que ir lá mostrar para todo mundo quanto Cássia é bom e depois voltar para Cássia. Conta um pouquinho da sua rotina. Como é que é a sua vida hoje em São Paulo, aquele trânsito, Tá. as distâncias, o tempo? Tá. Na verdade, tem São Paulo no início, São Paulo no meio e São Paulo agora, né? Então, vou pular aquela parte chata, que todo mundo pega metrô, e vamos pular tudo isso, porque já faz tempo. Você já Então, passou essa já passei fase. essa fase. Então, agora a gente tem, em São Paulo, uma outra família. A gente tem um bairro que todo mundo se conhece, a gente tem... Quem me acompanha às vezes nas redes sociais, no Facebook, vê que eu escrevo muitas coisas sobre o cotidiano, é tudo ali ao meu redor. O meu escritório é perto, os meus amigos são sólidos. Enfim, São Paulo hoje para mim é um bairro grande, que eu me sinto extremamente à vontade e que eu cresço a cada dia. Impressionante como a gente aprende, o direito principalmente, a justiça na veia do paulistano. O paulistano, ele é cônscio dos seus direitos, sabe? Ele sabe valorizar a lei, é impressionante. Eu digo paulistano porque lá a minha formação, né, eu não conheci. Então, que continua me agradando. Então, São Paulo, para mim, é a minha segunda casa, que me recebeu muito bem, me trata muito bem, cuida de mim com muito carinho, aquela cidade, meus clientes, enfim, tudo que eu fiz e faço lá é maravilhoso, graças a Deus. Mas engraçado que o mineiro, especialmente o caciense, ele não perde o jeitinho, né? Como diria minha avó, não perde o cacuete de caciense. Você tem um jeitinho de caciense que a gente reconheceria em qualquer lugar. O que você acha que você ainda conserva, assim, na sua personalidade paulistana, que ainda é daqui, da raiz caciense? Olha, tem um episódio engraçado também. Eu fui fazer uma audiência há pouco tempo e um erro a gente achar que domina tudo, né? Até a gente vai ficando velho, vai ficando bobo, acha que, enfim, vou lá, conheço a matéria e tal. Achei que a gente melhorava, e então o a meu gente vai ficando colega bobo. sabia mais que eu um pouco, né? Eu não pensei nisso. E certa feita, no momento lá, ele apresentou um documento inédito, por mais que eu tenha impugnado, o juiz permitiu que me apresentasse o documento, e o documento mudava toda a minha estratégia. Aí eu comecei, uai, Meretíssimo. Uai, gente, esse trem não tá certo, não. Quando eu olhei, todo mundo deu muita risada, eu consegui oxigenar o cérebro, ganhei o tempo que eu precisava, enfim, escapamos dessa por conta do uai. Todo mundo mudou de ideia do que pensava sobre mim, ganhei a simpatia, inclusive, do juiz. Uai, Meretíssimo. Uai, esse trem não tá certo, não. E é verdade, isso até hoje eu solto o trem, quando é conveniente. Às vezes, nem sempre. Às vezes, você vai fazer uma sustentação oral, por cautela, eu olho para ver a precedência do magistrado. Quando é do interior, eu estou em casa. Quando é de São Paulo, e para esconder esse sotaque? Nossa, aí você não ganha simpatia. Acho que não tem jeito, não. não. Acho que não tem jeito, não. Mas é isso, Minas e São Paulo estão integrados, coligados. Eu te acompanho muito aí pelas redes sociais, né? Leio muito o que você escreve. E eu sempre te vejo entre amigos, numa boa prosa, tomando um vinho. E São Paulo é a capital, né, do lazer, das opções culturais, tem tudo em São Paulo, né? O lugar ideal para quem quer passear, quem quer fazer amigos, quem quer ter uma atividade cultural. O que você curte lá em Sampa? Olha, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Como eu já disse, a balada já está ficando para trás, praticamente já ficou. Então, eu gosto de uma boa prosa e parabenizo pelo nome do seu programa. Você viu? Bem-vindo, uma graça. E a gente é isso, é roda de amigo, é um bom vinho, um vinho mais ou menos, aquilo que vale a conversa, troca de experiência, respeito. E celebrar a vida, lembrar da família, estar com amigos daqui, de lá, interagir com tudo isso. São Paulo permite isso. Dá para viver Sampa e conservar a alma caciense? Totalmente. Dá para interagir, manter o vínculo mesmo à distância? Totalmente. Você consegue alimentar esse vínculo com a não família? Não se perde, André, não se perde. Um bom vínculo não se perde, ele se estende, né? Vamos mudar de fase agora, vamos falar um pouquinho da sua nova fase escritora, né? Que é relativamente
recente. Em maio, inclusive, a DTTV acompanhou e registrou o lançamento do primeiro livro, que foi durante a Feira do Livro, lá no Coreto, nas festividades de aniversário da cidade, numa promoção do Contour, a Dora estava lá, né, fez todo um trabalho. E aí você trouxe para a Cássia a moça dos olhos claros, não é isso? Tá. Mais uma vez, por mais que eu queira descolar, desgrudar do direito, não tem jeito. Porque essa moça, ela foi gerada nos corredores do fórum. Demora-se tanto o espaço entre uma audiência e outra. Você já falou com o cliente, com as testemunhas, já pensou em tudo, e ainda sobra tempo. E esse dia eu estava muito atrasada, eu pensei, nossa, dá até para escrever um livro. Isso passou uma moça dos olhos claros. Eu falei, vai chamar-se a moça dos olhos claros. Essa moça, se estiver me ouvindo, apareça que você tem parte nos direitos autorais. Foi a minha inspiração. Foi a minha inspiração. E comecei a escrever o livro ali, antes da audiência. E ele foi totalmente gerado, porque eu não permiti que ele interferisse no meu trabalho. Então, atrasava a audiência, eu pegava o próprio o laptop, nem era celular, o smartphone, que tem a tela grande, e escrevi. E ela nasceu no fórum, né? E aí deixaram, elogiaram, eu achei que é verdade, e eu consegui escrever um outro agora, né? Esse é um pouco mais de cuidado. Esse eu já escrevi um pouco em casa, esse eu já escrevi um pouco fora do ambiente do fórum. Mas não sei se os cassienses já sabem, mas além dos 2 livros, você tem escrito quase que diariamente nas redes sociais. Verdade. Né? Tem te acompanhado, vale a pena ler, né? Temas do cotidiano, do dia a dia, muito leve, uma leitura muito gostosa. E como é que você consegue conciliar a atividade como advogada e ainda escrever quase que diariamente? É engraçado, eu tive uma experiência com o meu sobrinho, que eu tanto amo, o Eduardo. Ele esteve em São Paulo certa feita e ele foi numa prova de hipismo. E eu vi que a diferença entre um outro era décimos, centésimos, um negócio de tempo. Eu falei, gente, como o tempo é precioso. O resultado de uma prova depende de uma piscada de horas. Isso movimenta o mercado financeiro, isso traz uma premiação, o ego do moleque, da criança. Naquele dia foi um divisor de águas o tempo. Aí eu falei, não, o tempo você consegue fazer da forma que você quer. Você pode escrever um livro, você viu uma cena no restaurante, descreva aquela cena. Você lembrou de um amigo, faça uma homenagem. Ainda sobra tempo. O tempo, ele deve ser usado, ele não deve ser lamentado, a perda do tempo, entendeu? A gente ganha o tempo. Essa coisa de centésimo, de milésimo, de Fórmula 1, né? Esses esportes que dependem de um tempo corrido é fantástico. Foi aí que E eu o falei, tempo é vamos... prioridade, né? A gente estabelece. E deve ser preenchido rigorosamente, gente, a cada dia. O café da manhã bem preenchido, o almoço bem preenchido, o jantar, um bate-papo, um romance, um beijo. O tempo é o que nos motiva tudo, né? Até envelhecer é bom, né? No fundo, já que a gente não pode falar muito o contrário, mas é verdade. A prosa tá boa, mas vamos parar mais um pouquinho, nosso último intervalo para o terceiro e último bloco. Fique com a gente. Campanha de Natal da SIC 2017. Natal Premiado ASIC 2017. Concorra a R$25 mil em prêmios. Um ano de compra grátis. Uma poupança no valor de R$5 mil. 6 vale-compras no valor de R$500. Compre no Comércio de Cássia, preencha o cupom e concorra a uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, uma TV, um conjunto de estofado. Agora é tempo de ser feliz! Vem que tem qualidade, economia, preço baixo tem também. Vem. Supermercado Aragão, a sua melhor opção. Na padaria, produtos de dar água na boca. Carnes de alta qualidade, frutas e verduras fresquinhas, farmácia completa, fácil acesso, amplo estacionamento, entrega rápida, atendimento especial e ótimos preços. Tradição e anos de experiência. Vem pro Supermercado Aragão, você também.
De volta ao terceiro e último bloco do Boa Prosa, diretamente do terraço do Boulevard Shopping, aqui em Cássia. Vamos falar agora da cereja do bolo, do assunto da noite, a inveja. O livro foi lançado em 24 de outubro, na Livraria da Vila, em São Paulo, e hoje em Cássia, na terra natal da doutora Rosalba. Qual a emoção de estar entre amigos e familiares, lançando com exclusividade. Melhor coisa do mundo, André. Por quê? Todo mundo conhece a gente, né? Então, assim, quando se fala em escritor, todo mundo pensa em autores que desconhecem literatura estrangeira, brasileira. Quando o autor é da casa da gente, amigo da gente, parente da gente, você fala, gente, é a Rô mesmo aqui, é a cara dela que escreveu isso aqui. Estou reconhecendo aqui, não é? E a inveja, embora esse livro seja um pouco mais cáustico, eu falo que ele é um pouco corrosivo, até pelo próprio tema, é uma particularidade entre mim e as pessoas que estão lendo, porque é bom você ver uma tela de um pintor, você conhecer o pintor, conhecer o escritor, conhecer o cozinheiro que faz uma boa comida, né? Esse tempero prévio é muito bom, é totalmente diferente de você lançar. Eu lancei os 2 livros em São Paulo, muito bem aceitos, graças a Deus, na Livraria Saraiva, Cultura, tudo. Tenho recebido leitores que eu nem sei quem sejam me mandando e-mails, falando do livro, opinando. Muito bom. Mas olhar aqui é outra coisa, né? É outra coisa. É muito bom, é especial, é o torrão natal. Sempre eu preservei o mato, a família, especialmente a família, meus amigos. Então, eu estou em casa, estou muito em casa. E agradecida, claro. Não tem nem palavra para isso. A Inveja é um romance cuja trama é bastante sedutora, né? Tem muita intriga e solidariedade também, termina de uma maneira muito surpreendente, não é? E, claro, muita inveja. E quando eu comecei a ler, né, para fazer essa entrevista, é claro que eu li a obra antes, eu achei que ia ler como um livro qualquer, que a gente começa, e aí a gente imagina, amanhã leio mais um pouco, né? Nessa vida corrida que a gente tem, falta de tempo. Só que o livro, ele me causou um problema enorme, porque eu não conseguia parar de ler, né? E aí eu não tinha tempo de ir até o fim, mas eu tinha que ir, então eu até me atrasei em alguns compromissos, porque ele é muito instigante, vocês vão ter a oportunidade de me dar razão. Então, eu queria saber se esse foi o propósito, assim, instigar o leitor para ir até o fim. É um propósito muito difícil, né? Você prender a atenção, uma história que você está criando é totalmente fictícia, personagem fictício, você imagina e prender alguém, a sua imaginação, é uma coisa muito difícil, não é fácil. E a inveja também, ao contrário do que pensam alguns, logo vem o dinheiro, né? Vem o dinheiro, claro, mas... Gente, tem inveja dos olhos claros, tem inveja de uma família bem constituída, tem inveja de um filho bem nascido, bem formado, de um profissional ilibado, sabe? Enfim, a inveja, ela se transforma de várias formas. E eu escolhi esse tema porque eu acredito que, infelizmente, todos nós nos arrimamos a um pouco de inveja, entendeu? Um pouco vítima. Você está exposto, em sendo exposto, a natureza humana ainda nos permite ter sentimentos ruins. E eles devem ser ditos, devem ser lidos, para que a gente saiba que, infelizmente, isso ocorre. E a inveja retrata bem isso, é um livro forte, é um livro sedutor, como você falou, que merece uma reflexão. A pitada jurídica, claro, está presente, como esteve na moça, mas eu sinto que está havendo uma evolução nessa modesta escritora aqui, de um livro para o outro. Eu acho que a inveja eu trouxe um lado mais sólido da minha expressão. Essa é uma curiosidade, assim. Lendo o primeiro e depois o segundo, como leitora, né, eu senti uma diferença da escritora de antes para a escritora de agora. Um livro mais denso, né, com uma trama um pouco mais enfronhada. Que diferenças você considera marcantes da Rosalba da moça para a Rosalba da inveja? A minha característica, ousadia, né? Ousadia e coragem. Eu sou meio corajosa mesmo. Então eu falei, agora eu vou melhorar isso, vou falar um pouco disso. E eu tenho um tempo, eu venho muito para Cássia e às vezes na estrada eu fico falando, gravando, tendo as ideias.
E você, depois que passa a primeira literatura, que é um pouco mais suave, você fica meio valente também, sabe? Você fala, vou usar um pouco mais. E assim foi feito. E aguardem, está saindo um terceiro. Lamento informar. A inveja ela é retratada no livro de uma maneira muito real, né? Porque às vezes a inveja é algo um pouco surreal para a gente, muito ligado à questão da emoção ou do psicológico. No livro não, a inveja ela é validada com ações e com atitudes, né? Vocês vão ver que a atitude valida a percepção da inveja. Por que que reflexões você queria provocar no seu leitor, trazendo isso? Primeiro, aceitar que a inveja existe. Isso é fundamental. Segundo, saber que ela não é dominante. Tá? Eu não vou falar muito sobre o livro, porque é um livro pequeno, se eu falar muito ninguém vai ler, né? E não é esse o propósito. O propósito é fazer com que leiam. Então, esse livro é interessante porque o primeiro livro eu dediquei à minha doce mãe, que eu amo tanto. Esse eu dediquei a todas as pessoas que tiveram ao longo da vida algum sabor relacionado à inveja. Então é curioso que quando as pessoas vêm e falam, eu falo, tá lembrando de alguém. Tá lembrando de alguém. Então é pra gente ficar meio que antenado com as pessoas que nos cercam. Esse tema, ele te remonta a alguma situação real, pessoal? Claro que eu não quero que você nos conte, mas você também já se viu vítima desse sentimento? Estando vivo, estando no labor, estando à mostra, na política, na educação, você certamente vai ser esbarrado pela inveja, infelizmente. Porque ela persegue o sucesso, mas ela não consegue alcançar o sucesso. É essa a grandeza de falar sobre um assunto chato. Ele tem que ser desnudado, ele tem que ser descrito para depois ele ser derrubado. Ou não, porque no livro eu não sei se ela foi derrubada. A Júlia é uma das protagonistas do livro e é uma personalidade muito interessante, uma pessoa altamente inteligente, sagaz. Tem algum traço mais relevante da personalidade da Júlia que você tenha querido ressaltar? Ela me passou muita raiva. Ela passa mesmo na gente. Eu falei, eu vou matar essa Júlia, eu não aguento mais, essa mulher é muito ruim. E quanto mais eu pensava que ela era ruim, mais ela ficava ruim. Ela tomou uma vida própria, essa mulher, me deu um trabalho nesse livro. Então é isso, eu reitero, a Júlia é representante, infelizmente, com todo perdão, as Júlias boas que existem, mas um personagem tem que ter um nome próprio, né? E é um nome lindo, por sinal, mas eu escolhi para que retratasse essa inveja, que eu quero que vocês tentem escapar disso. Para a gente finalizar, nós vamos fazer um bate-bola bem rápido. E eu costumo dizer que mineiro tem 2 sentimentos principais, predominantes, assim, o sentimento de trem bom e o sentimento de trem ruim. Então, geralmente, ou a gente acha que uma coisa é um trem bom, ou a gente acha que uma coisa é um trem ruim. Então, eu tenho a impressão que lançar um livro na terra da gente, voltando aqui, né, como escritora, eu tenho a impressão que deve ser um sentimento de trem bom. E isso vai te inspirar a respostas rápidas, sem pensar muito, bem focadas e objetivas, num bate-bola bem breve. Vamos lá. Pode ser? Pode, claro. Cássia? Paraíso. Bate-bola ao vivo, no meio do seu povo. Muita coragem. A família? Tudo. O direito? Quase tudo. A literatura brasileira? Em que pese a literatura estrangeira, é um expoente que está sendo perseguido, eu venho fazendo isso. Eu acho que a literatura brasileira está começando a dar bons passos. São Paulo da Garoa? Terra que eu gosto demais. A moça dos olhos claros? É a minha menina precursora dessa arte que eu estou fazendo aí. A inveja? A inveja é uma menina que eu não quero encontrar mais, é só nesse livro. E o Brasil hoje? Mudando, substancialmente mudando. Eu sou da turma do otimismo, eu acredito no Brasil, acredito nesses moleques aqui que estão aqui num evento cultural que já é um passo enorme. Brasil bom, sempre bom. E o Brasil do futuro? O reflexo deles. Novos planos? Então, vocês estão deixando, eu estou escrevendo mais um livro, né? Esse virá no Transatlântico. Aguardem. Muito bem.
Jogo rapidíssimo, 60 segundos de expressão livre. 60 segundos seria muito pouco para eu agradecer, gente, vocês estarem aqui, terem vindo prestigiar uma aventura, uma ousadia, uma coragem. Eu gostaria de nominar todos. Muito obrigada, obrigada de coração. Vou considerar isso como um elogio à minha literatura iniciante, parabenizadora, que foi parte integrante desse evento, minha irmã, todos os presentes, meus primos amados, você por esse projeto que eu respeito, a sua destreza profissional, e pedir que vocês tenham muita bondade para conosco, esses escritores ousados que estão começando ali. Só isso, estou muito feliz, muito mesmo. É isso. O Boa Prosa de hoje chegou ao final, deixando com certeza um gostinho de quero mais e já esperando o próximo lançamento. A vocês, muito obrigado por terem participado dessa gravação. Vocês são parte do Boa Prosa de hoje e até o próximo. Muito obrigada. Fique com a gente. Campanha de Natal da SIC 2017. Natal Premiado ASIC 2017. Concorra a R$25 mil em prêmios. Um ano de compra grátis. Uma poupança no valor de R$5 mil. 6 vale-compras no valor de R$500. Compre no Comércio de Cássia, preencha o cupom e concorra a uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, uma TV, um conjunto de estofado. Agora é tempo de ser feliz! Vem que tem qualidade, economia, preço baixo tem também. Vem. Supermercado Aragão, a sua melhor opção. Na padaria, produtos de dar água na boca. Carnes de alta qualidade, frutas e verduras fresquinhas, farmácia completa, fácil acesso, amplo estacionamento, entrega rápida, atendimento especial e ótimos preços. Tradição e anos de experiência. Vem pro Supermercado Aragão, você também!